Indecisão custa dinheiro, ponto. Se você sente que está sempre correndo, apagando incêndios e decidindo no susto, saiba que isso não é normal na vida empreendedora. É apenas o reflexo de não ter um processo claro de tomada de decisão. Quando você decide no improviso, as chances de erro aumentam, as tarefas se acumulam, o caixa aperta e aquilo que deveria ser simples vira um grande problema. A verdade é direta, decisões ruins ou atrasadas custam caro, custam tempo, energia, dinheiro e oportunidades. E no caso das pequenas empresas, um único erro pode atrasar o crescimento por meses, ou até encerrar o negócio antes do tempo. Então, se isso está acontecendo com você, vou mostrar agora o básico da tomada de decisão que funciona, sem enrolação, para que você comece a fazer escolhas mais assertivas hoje no seu negócio, pode acreditar. Então vamos lá. Porque decidir bem é o seu maior diferencial, principalmente nas pequenas empresas. Nas pequenas empresas, cada escolha tem um impacto maior porque não existe gordura para absorver erros. Em uma empresa grande, uma contratação equivocada, uma compra excessiva de estoque ou um investimento mal planejado pode ser diluído no orçamento. Na pequena, não. O caixa é curto, a margem é pequena, a equipe é enxuta e o tempo é limitado. Logo, decidir bem não é luxo de empresas profissionais, é a única forma de manter o negócio vivo. O problema é que a maioria dos pequenos empreendedores decide com base em intuição, hábito ou pressa. Repetem o que sempre fizeram porque sempre foi assim, tomam decisões por emoção porque não dá tempo de analisar, escolhem pelo caminho mais rápido porque o dia está cheio. Só que essa forma de decidir cria um ciclo pesado. Mais retrabalho, mais frustração, mais improviso e mais preocupação com o amanhã. E tudo isso poderia ser evitado com um processo simples, claro e repetível. Desse modo, decidir bem não exige formação avançada, exige método. 2. Um processo simples de 5 passos para decidir melhor e não depender mais do improviso. Muita gente acredita que tomar boas decisões é uma habilidade natural, uma característica de líderes natos, mas isso não é verdade. Decisão é processo, e qualquer pessoa consegue melhorar drasticamente suas escolhas quando organiza o raciocínio. Passo 1. Entenda exatamente qual é o problema. Antes de decidir, você precisa ter clareza sobre o que realmente está tentando resolver. Na prática, muita gente toma decisões baseadas em sintomas. Por exemplo, você acha que o problema é queda nas vendas, mas a causa real pode ser a falta de divulgação, demora no atendimento, estoque insuficiente ou até um erro simples na comunicação com o cliente. Assim, se você resolve o sintoma, nada muda. Se identifica a causa, tudo melhora. Passo 2. Levante dados reais, mesmo que sejam simples. Dados não significam ferramentas complexas, podem ser números básicos, históricos de vendas, informações de clientes, fluxo de caixa, prazos, custos e qualquer insight que ajude a entender a situação com mais clareza. Então decidir sem dados aumenta a chance de erro, porque você está agindo com base em achismo, e achismo é caro. Dados reduzem a incerteza e deixam o raciocínio mais objetivo. Passo 3. Liste todas as opções possíveis, sem descartar nada antes da hora. Às vezes a melhor solução é a que você quase nem considerou. Por isso, antes de escolher, coloque todas as alternativas na mesa. Decisões apressadas normalmente surgem quando você analisa apenas 2 ou 3 opções. Quando você amplia as alternativas, aumenta a chance de encontrar uma solução mais inteligente, mais barata ou mais simples do que imaginava. Passo 4. Escolha com base na lógica e comunique claramente. Depois de analisar as opções e comparar os impactos de cada uma, chega o momento de decidir. Aqui o ideal é evitar que a emoção finalize o processo. Com base nos dados levantados e nas análises feitas, escolha a alternativa que oferece melhor resultado no menor risco. E se você trabalha com uma equipe, comunique a decisão de forma direta. O que será feito, por que será feito e qual o objetivo. Clareza evita conflitos e garante que a equipe execute bem. Passo 5. Monitore a decisão e ajuste se necessário. A decisão não termina quando você a coloca em prática, ela continua no acompanhamento dos resultados. Por isso é importante verificar se o caminho escolhido está funcionando como esperado. Se não estiver, ajustes são normais e precisam ser rápidos. Uma decisão não é definitiva, é um processo contínuo de avaliar, aprender e melhorar. 3. Ferramentas simples que tiram você do achismo. A maioria dos pequenos empreendedores nunca aprendeu a usar a ferramenta de decisão. Parece complicado, mas não é. São métodos extremamente simples que organizam o pensamento e evitam erros por impulso. E aqui vão 2 ferramentas muito utilizadas por profissionais de sucesso. Matriz de decisão. Comparar opções de maneira objetiva. A matriz de decisão é uma tabela que ajuda a comparar diferentes alternativas usando critérios claros. Assim, é muito útil quando você precisa escolher entre várias opções, e cada uma tem vantagens e desvantagens. O processo é simples. Primeiro, você escreve as opções disponíveis. Depois, define os critérios que importam para a escolha, como custo, impacto no cliente, tempo de implementação, retorno financeiro ou facilidade de execução.
Em seguida, atribui pesos para cada critério, de acordo com a importância deles. Por fim, você avalia cada opção segundo esses critérios e multiplica as notas pelos pesos. A opção com maior pontuação é, de forma objetiva, a mais vantajosa. Esse método é poderoso porque elimina a emoção e coloca a lógica no centro da decisão. Você, literalmente, enxerga o que faz mais sentido. Então, se quiser entender como desenvolver essa matriz no seu negócio, escreva nos comentários, matriz de decisão. Se tiver bastante comentário, eu vou criar um conteúdo desse tipo, combinado? 2. Árvore de decisão. Visualizar riscos e consequências antes de agir. A árvore de decisão é uma ferramenta visual que desenha os caminhos possíveis de uma escolha. Ela mostra o que pode acontecer em cada cenário, quais riscos estão envolvidos e quais resultados podem surgir. Funciona assim. Você escreve a decisão inicial e traça ramificações para cada opção disponível. Depois, adiciona cenários possíveis para cada opção, como resultado positivo e resultado negativo. E em cada cenário, estima a probabilidade de acontecer e o impacto financeiro ou operacional. Com isso, consegue calcular o valor esperado de cada caminho. Essa ferramenta é excelente para decisões mais complexas, que dependem de fatores externos, como lançamento de produto, mudança de estratégia, abertura de filial ou contratação de fornecedores, por exemplo. Do mesmo modo, se quiser entender como desenvolver essa ferramenta no seu negócio, escreva nos comentários árvore de decisão. Se tiver bastante comentário, vou criar um conteúdo desse tipo. 4. Como vencer a indecisão, os vícios e os hábitos ruins que atrapalham seu raciocínio. Decidir bem não depende apenas de técnicas, depende de mentalidade. Muitos empreendedores travam na hora de decidir porque foram condicionados a esperar a certeza, a opção sem riscos, o momento perfeito. Mas momento perfeito não existe, e a busca pela decisão perfeita leva à paralisia. Outro vício comum é ignorar a experiência dos outros. Muitos empreendedores passam anos repetindo erros que já foram mapeados em milhares de empresas. Observar outros negócios, estudar casos, conversar com profissionais experientes e aprender com erros alheios economiza tempo e dinheiro. Também é importante evitar decidir tudo sozinha. Compartilhar o problema com alguém que entende do assunto traz novas visões e evita vieses. Às vezes, uma conversa de 5 minutos com alguém da equipe, um parceiro ou até um mentor muda completamente a perspectiva. Outro ponto essencial é conhecer seus valores como gestor ou gestora. Existem decisões que envolvem ética, cultura e o tipo de empresa que você quer construir. Quando você sabe o que é inegociável para você, decidir fica mais simples. E, por fim, você precisa reservar tempo para pensar. Na correria, pensar vira luxo, mas pensar é parte do trabalho, talvez a parte mais importante. 15 minutos diários de reflexão e planejamento já fazem diferença enorme. Decidir bem não é opcional, é parte do seu trabalho. Tenha em mente que o seu negócio é resultado direto das decisões que você toma todos os dias. Decidir no susto aumenta o risco, decidir com processo aumenta a clareza. Usar ferramentas mais simples traz objetividade e monitorar resultados garante evolução contínua. Dessa forma, comece pelo básico, organize seu raciocínio, aplique as ferramentas, mude seus hábitos. Lembre-se sempre que decidir bem não é talento, é treino, e quanto mais você treina, mais seu negócio cresce. Se você decide melhor, sua empresa prospera e sua rotina fica mais leve. Então, se quiser entender como profissionalizar o seu negócio do jeito certo, assista esse vídeo que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima.